cabeça, o travesseiro nos pés, o ponteiro pequeno no 8, o grande quase chegando no 10, o sol na janela, o café na cozinha, os gatos brincando na sala, a sua boca colada na minha. O dia nasceu de parto normal, não importa a cara que ele vai ter, a gente vai gostar dele igual. O dia nasceu de parto normal. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. É um grande prazer ver essa biblioteca super lotada como nos primeiros encontros. Esse é o nosso terceiro encontro com um convidado ilustre aqui para falar de literatura e cinema, Marçal Aquino. Salve, Marçal, seja muito, muito bem-vindo. É um grandíssimo prazer te receber aqui na Biblioteca de São Paulo. Hoje a gente vai falar do diálogo entre literatura e o cinema, né, com um expert, como eu disse, acostumado a escrever roteiros e adaptar obras, né, as suas e de outros para a telona. Nós vamos falar também de seus livros e roteiros para a televisão. O Marçal, junto com o Bonassi, está escrevendo, fez as 2 séries de Força Tarefa e está escrevendo um terceiro seriado para a TV Globo, que ontem mesmo eles divulgaram que foi aprovado para entrar na grade de 2014. Como é que é o nome mesmo do seriado? Bom, diz o jornal que chama O Caçador. Eu não sabia. Você está sendo informado. É que a gente também. estava trabalhando nesse projeto já tem um ano e pouco, e não tinha nome, não tinha nada. E ontem as redes divulgaram que o Cauã Raymond vai fazer. Isso. Chama O Caçador. Deram lá qual é a história, eu achei que não é aquilo, mas não tem problema. Não é o que você está escrevendo? Não tem problema, não tem problema. Mas isso aí também é detalhe. Isso não quer... As coisas sempre são diferentes do que é divulgado. Isso... Mas, na verdade, mas é isso, vocês já estão trabalhando nesse roteiro. Nós estamos trabalhando há um ano e pouco já. Olha e aí só. a previsão é que seja gravado esse ano para ser exibido no primeiro semestre do ano que vem. E você me comentou que você gosta muito, né, quando você vê que os livros estão na escola e que essa juventude está lendo e está começando a ler seus livros. Como é que é escrever para esse público jovem? Você gosta? Quais são esses livros recomendados nas escolas? E como é que é ser lido por eles? Eu no começo, final dos anos 80, no começo dos anos 90, eu escrevi 4 novelas para a série Vagalume da Ática. E é bacana porque você às vezes está num lugar que você não espera, tem alguém sempre que leu, porque isso é adotado em escolas do Brasil inteiro. Eu fiz 4 títulos e aí eu considerei encerrada a minha experiência com literatura juvenil, porque eu estava muito frustrado com a ideia de que eu ia nas escolas e chegava lá, o modelo ainda era aquele modelo que me vitimou e quase fez de mim um inimigo da literatura. Qual era esse modelo? O professor dá o livro e diz assim: leiam, cai na prova semana que vem. Tudo que você faz obrigado, você faz com ódio. Eu odiei Machado de Assis durante muitos anos, porque eu rodei numa prova sobre Dom Casmurro. Então eu acho que o modelo ainda é... Eu acho que se você não tem paixão... Eu fui em escolas onde a professora dizia: eles estão loucos para falar com você, tarará. E você, o que achou do livro? Eu não li. Então é meio vergonhoso isso, eu não gosto muito de literatura. Eu via tudo isso aí, cheguei uma hora, eu enchi o meu saco. Eu falei, não, literatura não é para todo mundo realmente. Literatura é para uma pequena parcela, é uma atividade quase íntima, ainda mais depois da internet e tal. Olha, eu digo sempre, soa como piada, me lembraram essa piada agora na França, alguém sabia disso por causa da internet. Eu digo que o Brasil tem 3 mil leitores. É uma seita. Tem igreja que tem mais fiéis que a literatura, essa é a grande verdade. Agora, por que eu digo isso? Porque a tiragem média de um livro brasileiro é 3 mil leitores. Eu posso afirmar isso, então existem 3 mil leitores no Brasil. Claro que 1.000 são escritores, os outros 1.000 são jornalistas, professores, estudantes. Tem 1.000 neguinho que lê sem veleidade literária. É com esses caras que eu quero falar. Eu estou adorando conversar com essa gente e acabou. Então eu não tenho ambição nenhuma, eu não vivo de literatura, é o meu álibi. Mas quais são os títulos juvenis? E eram novelas? Eram novelas de levada policial. A Turma da Rua 15, muita gente leu. O Mistério da Cidade Fantasma, O Jogo do Camaleão e um livro chamado Primeiro Amor e Outros Perigos. Em 94 eu encerrei a minha participação nesse segmento, digamos assim. E não quis mais saber, eu acho que não. Eu acho que literatura se ensina gostando, bicho, não adianta. Eu falei outro dia, livro tem que dar prazer. Uma professora levantou a mão indignada, disse que não. Dizendo dessa maneira, você diz que a gente tem que gostar. Eu falei, tem que gostar.
Eu continuo achando isso. Por que literatura é instrumento deve ser, de alguma maneira, instrumento de obrigatoriedade? Você não obriga ninguém. Aliás, você obriga numa classe. Daqui a pouco o cara odeia literatura. A minha filha outro dia me mostrou na internet. Tinha uma menina dizendo assim, Marçal Aquino, um corno. Eu, como assim? Aí eu fui ler o que era. Era assim, a professora deu o meu livro na sexta-feira, deu um texto meu para cair na segunda-feira. E ela perdeu o fim de semana tendo que ler. Então, Marçal Aquino, um corno. Foi na loja de Shang. Enquanto esperava que ele embalasse os filmes que havia comprado, distraí os olhos nas fotos da vitrine. O rosto de uma mulher num porta-retrato capturou minha atenção. Era jovem ainda e muito bonita. Tinha os olhos grandes e escuros e sorria, como se estivesse vendo, atrás de quem a fotografava, algo que a deixava imensamente feliz. Só vi mulheres sorrindo daquela maneira quando olhavam para gatos ou crianças. Que rosto maravilhoso, eu disse. E ouvi uma voz às minhas costas. Muito obrigada. Eu me virei e dei de cara com ela, a mulher do porta-retrato. Os cabelos estavam mais compridos e sorria de um jeito bem diferente do sorriso da foto. Um rosto com uma luz extraordinária. Cravou em mim um par de olhos cor de lodo de bauxita. Perdi o rebolado. Desculpe, eu disse. Ela balançou a cabeça sem tirar os olhos dos meus. Que pena. Tanto tempo sem receber um elogio e quando recebo, logo depois pedem desculpas. Senti um espasmo elétrico me percorrer abaixo da cintura. Com o canto do olho vi que Shang me observava. Nesse caso mantenho o elogio, eu disse. Que bom, fico feliz. E continuou feliz ao encostar-se no balcão para entregar a Shang um canhoto de revelação de filmes. Usava uma camiseta que deixava à mostra em seus ombros uma dúzia de sardas e as alças de um sutiã preto. O professor Benjamin Schamberg escreveu sobre as tentações em seu livro O que Vemos no Mundo. Segundo ele, alguns homens sublimam seus desejos, projetando-os num plano apenas mental, e isso é suficiente para satisfazê-los. Outros, diz Schamberg, apesar de resistirem com diferentes graus de esforço, acabam por ceder às tentações. São o que ele chama de homens de sangue quente. Muito bom. Eu gosto muito quando o autor mesmo lê o que ele escreveu, porque eu acho que tem assim um sabor diferente. O teu livro foi tão recomendado no Letras e Leituras e as pessoas falavam sempre isso, assim, que você conseguiu chegar assim, os diálogos são muito bem feitos, você vai apresentando os personagens por blocos, né? Você vai como se fosse assim um papel que estivesse se desenrolando de uma forma muito diferente do filme. Inclusive, você falou aqui de vários personagens, ele começa lendo o início do filme, o início do livro, onde o fotógrafo Calbi entra para revelar as suas fotografias na loja de um chinês, o Shang, que no filme não aparece, e ele vê um porta-retrato com uma moça super bonita, que é a Lavínia Pitanga, né? Depois vira a Camila Pitanga no filme. Nem o Shang e nem o personagem, que é muito interessante, aquele filósofo que é citado o tempo todo, né? Que ele cita, né? O professor Schamberg, que é um personagem fictício, ele não existe esse professor, mas você cita frases incríveis. É uma pena, porque eu sou muito ingênuo. Né? O primeiro repórter que entrou na minha casa falou assim, vem cá, eu entrei na internet e não achei nada do Schamberg. E eu pensei, fiz bobagem. Eu deveria ter espalhado pistas falsas de monte na internet, seria delicioso, já pensou? Porque todo mundo fala, uma editora do Rio me ligou para tentar contato com ele para publicar o livro dele no Brasil. Não, é sensacional, porque o professor Schamberg fala frases incríveis. Você começa a pensar que, né? Mas era uma brincadeira, porque... Posso explicar isso? Pode, por favor. Você? E eu quero que você leia, porque eu falava, gente, esse professor Schamberg é genial mesmo. Não é, na verdade é o seguinte, o que aconteceu? O livro é recheado de informações sobre personagens verdadeiros, que são completamente absurdas. Por exemplo, eu cito aí o Konrad Lorenz. O Konrad Lorenz foi um médico que ganhou, inclusive, Nobel, não é um bobo. Depois apareceram as ligações dele com o nazismo, etc., mais tardias, né? Mas, de qualquer modo, ele era um cara que estudava a possibilidade do homem se comunicar com os animais. A sério, conversar com gato, cachorro, quer dizer, um cara completamente louco. Esse cara eu botei no livro. Aí eu pensava, isso aqui vai soar falso. Então eu criei o Schamberg, eu falei, vou botar um contraponto para eu fazer a tal filosofia do amor. Mas é o senso comum, o cara não fala nada de... Gente, sabe autoajuda? O cara fala aquilo que você está querendo ouvir. Pronto, era isso, era essa brincadeira com o negócio. E, de certa maneira, escapou ao controle. Porque todo mundo ficou atrás do homem. O Beto Brandt fez um filme inteiro, baseado numa ideia que estava no livro, que eu cortei do livro, que chama O Amor Segundo B. Schamberg. É um curta? Não longa. É um longa. Na verdade, é uma série de 4 horas para a TV Cultura, da qual ele cortou um longa. E de quebra ainda tirei uma peça de teatro desse livro, uma peça bacana, com a Marília Toledo, escrevemos uma peça que é aproveitando os personagens que não estavam no roteiro. Porque ao escrever o roteiro, obviamente você tem de fazer escolhas. Por isso que eu digo que adaptar é trair. Adaptar é trair. A grande definição de adaptação literária ainda é do Fellini.
Ele disse que você deve ler um livro, jogar fora o livro e filmar o que ficou na sua cabeça. Joia. Essa história de você ir ver filme e sair do... o livro é melhor. O livro é sempre melhor. O livro é outra coisa. Reparem que com o livro você usa a imaginação. O cinema não precisa da sua imaginação. O cinema precisa da sua atenção. É diferente. São entradas, são aportes diferentes. Então não adianta, eu não posso pensar que o leitor fala assim para mim às vezes, poxa, sua prosa é cinematográfica. Eu fico pensando assim, legal, significa que você tem uma imaginação cinematográfica. Eu escrevo uma coisa que dentro da sua cabeça faz passar um filminho. Não sou eu que sou cinematográfico. Eu sou cinematográfico quando eu escrevo roteiros. Mas aí é uma linguagem técnica, aí não tem truque, não tem estilo. O roteiro não tem preocupação nenhuma com o estilo. O roteiro deve dizer claramente o que vai ser visto, o que vai ser falado, e assim, com muito capricho e muita sutileza, o que é que aqueles personagens estão tentando fazer, do ponto de vista de intenções. Isso, para mim, resume bem o que é botar no papel o roteiro. O livro é viagem pessoal. O livro, a minha Lavínia, não é a Lavínia de ninguém. A Camila Pitanga é excelente, Lavínia, linda, maravilhosa, mas não é a minha Lavínia. Pois é, né? Aqui no livro aparece uma Lavínia ciclotímica, que ela é ora uma mulher absolutamente enlouquecida, sexualmente revolucionária, ela, enfim, teve que sair de casa, foi abusada, viveu na rua, depois casou com um pastor, e aí ela tem essa relação com o fotógrafo. E no filme aparece só essa relação com o fotógrafo, não aparece ela que tem às vezes aqueles momentos ali de surto total, que ela precisa ser internada e tal, de tão ciclotímica que ela é. Você não ficou frustrado assim ao ter de fazer um roteiro tão diferente do filme e que acabou até eliminando alguns desses personagens tão saborosos que você tem aqui no livro? Tem inclusive um careca ali que conta, né, porque o livro começa com... É da peça. A peça em cima do Careca e a Marinês. É a outra história que não deu certo, que ele fica ao longo do livro contando uma história de amor incrível, né? Uma paixão com uma mulher que ele trabalhou a vida inteira, como caixa, que ele foi atrás dela, que ele se mudou. É comovente. Essa história está cortada do filme, né? Quer dizer, eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo e se você sofreu com isso de eliminar esses personagens especificamente. Não, sofrer não. Eu quando entrego um livro para adaptação, quando eu permito que um livro seja adaptado, seja eu não trabalhando no roteiro, o livro, eu não quero filmar nada, eu não quero filmar livro nenhum. Na verdade, eu estou feliz com o livro enquanto livro. O único livro na minha vida que eu me lembro de ter dito dá um puta filme é O Cheiro do Ralo. Porque o Heitor Dália estava procurando um livro para filmar, e eu trombei com o livro do Lourenço Mutarelli, e eu olhei e disse, é o livro que o Heitor está procurando. Mal sabia que ia ser uma epopeia, mas enfim. Apresentei o Heitor para o Lourenço, adaptamos aquilo. Foi o único caso. Eu termino de ler um livro, é um livro para mim. Eu não fico pensando em dar um puta filme. Isso assim, para eu dizer que eu sempre me considerei escritor e roteirista, e não roteirista e escritor. Porque todas as ideias que eu tenho, eu penso assim, dá um conto, dá um romance, dá uma novela. Eu nunca penso dar um roteiro. Quando vou escrever roteiro, eu estou voltado para o roteiro. Eu escrevo roteiro diariamente. Eu não fico com firula de literatura. Quando eu estou com Bonassi, é pau, pedra, pedra. João sai de casa e atira, ponto. Acabou, não tem essa história de João, a lua, que lua? Não sei. Na literatura a gente põe a lua e é lindo, né? Mas já que você falou no Cheiro do Ralo, que é o livro do Lourenço Mutarelli, adaptado pelo Heitor Dália, você disse aqui que foi um parto, mal sabia eu que foi aquela confusão, por quê? Bom, O Cheiro do Ralo. Hoje todo mundo fala isso, já vi. Quando você falava em Cheiro do Ralo naquela ocasião, todo mundo recuava. Eu lembro que a gente ia pedir dinheiro nas empresas Cheiro do Ralo, Cheiro do Ralo. Cheiro do Ralo. Minha mãe me telefona um dia, porque viu no jornal, disse assim, meu filho, você está envolvido com um negócio chamado Cheiro do Rabo? É o Cheiro do Rabo. Aí nós arrumamos o Celton Mello. Arrumamos porque o Celton leu o livro e ficou louco pelo personagem. E disse, eu quero fazer. O Celton fazia tempo que queria trabalhar com a gente, e o Celton veio a São Paulo para comprar os direitos do Lourenço. Nós já tínhamos nos antecipado e comprado os direitos. Aí o Celton veio e disse assim, eu vou fazer o papel principal, o resto da turma não sei quem é. O Heitor já tinha, acho que a Silvinha Lourenço, e tinha a Paula, que faz a Bunda. Imagina, eu tinha um roteiro onde um personagem atende pelo nome de Bunda. Você escreve assim, Bunda fala. Você vai numa empresa onde o diretor de marketing é quem libera o dinheiro, e o cara, se ele for puritano, é rolo na série. Aí nós levamos o Celton Mello, que é uma... Abertura de porta. O Celton, bom moço, né? Chegava lá, eles tiravam foto com o Celton, mas não davam dinheiro. Chegou uma hora, houve uma reunião famosa, onde o Heitor perdeu a paciência porque alguém sugeriu que ele mudasse o nome do projeto. Porque o problema era o Cheiro do Ralo. Imagina, você chega numa empresa, tem assim, o filme da Xuxa, contra o Dragãozinho Verde, o não sei o que, e o Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo é brutal. O cara olha, e aí ele vê a Bunda, a personagem, quando ele vê o roteiro, ele fala, peraí, como é que é isso?
Então, nós tínhamos muita dificuldade para arrumar. O Heitor fez uma reunião uma vez e sugeriram que ele mudasse o nome. E eu dei um esporro em todo mundo, né? Eu falei assim, vocês são covardes, artisticamente vocês são tudo covardes. Vocês deviam filmar Bambi. Vocês não têm coragem de fazer o Cheiro do Ralo, deviam fazer Bambi 2, a missão. Porque, eu achava assim, porra, como que você muda? Nome de coisa, bicho, tem coisas que são sagradas, bicho. A gente tem que dar valor para certas coisas. Eu briguei muito pelo nome desse livro. Eu receberia as piores notícias do seu fim do mundo. Que é bárbaro, Eu faço né? um parênteses depois para contar isso aí, porque é outra loucura. Para todo mundo que eu falava, você está escrevendo um livro? Tô. Como chama? Eu receberia as piores notícias do seu fim do mundo. O cara falava, como é que é? Falava de novo, o cara, não, mas isso é anticomercial. E eu, ótimo. Pensava, ótimo. Chegou uma hora, encheram tanto o meu saco que eu falei, não vou mais falar do nome. Não vou mais falar do nome. Eu levei 3 anos escrevendo, fiquei quieto. E eu fui ler um capítulo na primeira Flip. Então eu resolvi não falar o nome. Flávio Pinheiro estava fazendo a mediação, estava com a Patrícia Mello, minha amiga Patrícia Mello, e eu li o trecho do livro e perguntaram, como chama? E eu, não tem nome não, tem um nome de trabalho e tal. Né? O Flávio, não, tem um nome lindo, ele não quer falar. Você falar para uma plateia, o cara não quer falar, não precisa nem puxar o coro, fala. E eu falei assim, tá bom, eu vou falar, mas eu já sei que nenhum editor vai querer publicar com esse título. E quando eu falei o título, o Luiz estava na primeira fila, ele levantou a mão e falou, eu publico. Aí eu fiquei macho. Luiz Schwartz. Aí eu falei, agora ninguém mexe. Aí eu fui até o fim com o título, o título incompreendido, na minha opinião. O Rubem Fonseca, que é muito meu amigo, me ligou, vésperas da publicação. Me ligou e disse assim, li seu livro. Achei maravilhoso, esse é o melhor livro, não sei o quê. Tem um problema. O título. Eu, como assim o título, maestro? O título não é esse. Eu, como o título não é esse? Não vai mudar. Eu falei, vai desculpar, não vai mudar não. Agora vai publicar assim. Quando o livro sai, começa uma outra história. Gente me contando que comprou o livro por causa do título. Então, ou eu não entendo nada, ou os caras da comercial não entendem nada. Então, eu prefiro falar assim, quando você tem uma ideia, brigue por ela. Não importa que ela pareça louca. A minha mãe hoje fala o Cheiro do Ralo. Ela acha lindo. Você trabalhou com o Celton Mello? Eu falei, claro. Entendeu? Porque esse é o tom da coisa. Na época era um problema isso. Até que resolveu-se fazer o filme com dinheiro próprio. O Cheiro do Ralo custou R$300 mil, 100 mil do Celton, 100 mil do Heitor e 100 mil do Rodrigo Teixeira, que era o produtor. Nossa. E o filme ganhou 2 festivais importantes, deu até dinheiro, segundo eu entendi. Eles conseguiram ganhar dinheiro com o filme. Eu achei maravilhoso trabalhar com o Lourenço Mutarelli. Descobrimos um ator, porque ele virou ator depois disso. É um artista, assim... O Heitor diz uma coisa sensacional, ele diz assim, eu conheço muita gente talentosa, mas eu conheço poucos gênios. E o Lourenço Mutarelli é um gênio. Eu também acho que o Lourenço foge ao controle de qualquer coisa. As conversas com o Lourenço são uma coisa prazerosíssima. Então, eu tive o prazer de levar o Lourenço para o cinema. Porque o Cheiro do Ralo, por isso que eu digo, foi uma epopeia que durou acho que uns 4 anos. E aí, quando faz o filme, porque eu tinha um problema com o filme. Eu achava o livro muito pesado. O livro ele tem um humor cínico, mais cruel. Embora tenha sido um roteiro muito fácil de escrever, a gente escreveu em 12 dias, porque os diálogos do Lourenço são diálogos de quem escreve quadrinhos. Então são os diálogos que estão prontos, não tem que mexer no diálogo. Porque diálogo em cinema brasileiro ainda é um calcanhar de Aquiles. Eu ainda falo aquela cena, né, que o cara bate a carteirinha, o cara sai correndo atrás do trombadinho e diz, peguem-no. Eu falo, como peguem-no? Quem fala Só peguem-no? se for o Pasquale, né, bicho? Pega ele, né? Só que para você saber isso, você tem que frequentar bar, tomar café, conversar com a pessoa e ouvir conversa alheia. E essas coisas eu faço direto, porque daí é uma coisa da sintaxe, sabe? São questões... A língua falada, O né? Nelson Rodrigues, que é o maior dialoguista da literatura brasileira, na minha opinião, os diálogos dele, escritos em 58, com gíria, estão aí, você olha e fala, uau. Ele falava uma coisa, ele falava assim, o mal do escritor brasileiro é que ele toma muito pouco cafezinho. Significa, você não vai no bar. E eu sou o cara curioso pelo outro. Se eu não tiver curiosidade pelo outro, por que eu vou escrever para o outro? Eu tenho essa curiosidade. Eu já segui gente na rua. Eu segui um casal brigando uma vez. O casal brigava e eu falei, por exemplo, essa história de iPod é sensacional, porque eu ponho no ouvido no metrô, não estou ouvindo música. Aí você pode prestar atenção no cara assim na boa. Você faz cara de paisagem, assim. E as pessoas até olham assim e vê que você está mergulhado numa onda diferente e continua falando. Porque as pessoas, se você for conversar com as pessoas, principalmente se a pessoa atribuir a você, na hierarquia social, um lugar acima dela, ela imposta a voz para falar com você. O porteiro do prédio não demorava, ele ia falar comigo e ele só faltava falar Vossa Senhoria. E eu queria ele falando naturalmente, então eu precisava ouvir ele falando com o faxineiro. Só que escondido, porque senão ele disfarça. Ele quer falar bonito. Porque o cara, quando chama você de professor, ele quer falar bonito. Então, assim, é uma coisa muito delicada. E você pegar a coisa em estado puro, quando você reproduz um diálogo, que ele tem essa verossimilhança, o leitor
pensa assim, eu já falei isso, eu já ouvi isso. Isso dá ao texto, não importa se tem gente com asa, um caráter de verossimilhança feroz. E aí é em cima disso que a gente trabalha. Bom dia, meu nome é Gabriel Alves, sou revisor de textos e também roteirista nas horas vagas. Então, minha pergunta, Marçal, é o seguinte: já que você falou sobre isso, né, que é essa questão dos diálogos no roteiro acabam sendo um pouco utópicas, né, o diálogo não se parece com o que a gente usa no dia a dia, queria que você falasse um pouco para os roteiristas que estão iniciando agora, quais são os erros que devem ser evitados justamente nessa parte. O roteiro é uma coisa, o roteiro é uma receita de bolo. Eu acho louco, por exemplo, gente que compra roteiro para ler e tal. Fetiche. Você vê o filme, né? Você vê um filme bacana, aí você compra tudo, bonequinho, roteiro e tal. Porque o roteiro é uma coisa chata de ler. Quem gosta de literatura não pode gostar de ler um roteiro. Porque o roteiro não tem nada, como eu disse, é uma receita de bolo. 2 limões, 2 ovos, sabe? Não, o que interessa ali é o filme que vai ser gerado. Evidentemente, alguém tem que escrever esse roteiro e escrever da melhor forma possível, sem saber o que aquilo vai virar depois e pronto. Porque você faz um roteiro até ele se transformar em filme e muita coisa muda também. Dependendo do diretor com quem você trabalha, depende do estilo de cada diretor. Tem diretor que não permite nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de caco de ator, nada disso. E tem diretor como o Beto Brandt, por exemplo, que trabalha com absoluta liberdade. O roteiro é um ponto de partida e ele vai aos locais e incorpora completamente aquilo que está ao redor. Então, é difícil até falar o que é que pode estar errado no roteiro. Mas as coisas mais comuns, por exemplo, eu implico com diálogo. O diálogo, puta, bicho, eu estou num filme, o cara fala peguem-no, eu falo, uau. Cansativo, sabe? Eu acho que tenho vontade de ir embora. Eu acho que ninguém fala assim na vida real, as pessoas precisam prestar atenção, precisam ser respeitadas. Eu tenho um problema técnico com o uso do off em roteiro. O que é o off? É a famosa voice over, né? Que é você bota o cara falando, pensando. Por exemplo, você bota um cara entrar numa sala, ele senta e pensa. Se você escrever isso no roteiro, fulano entra na sala e pensa, o diretor vai olhar e fala, como é que eu vou mostrar o cara pensando? Então você bota o chamado off, que é a voz dele, olha, Mariazinha me largou, não sei o quê. Esse tipo de recurso, quando o filme inteiro usa isso no roteiro inteiro, bacana. O problema do roteirista brasileiro é o seguinte: tem um momento do roteiro que ele não tem como... Sabe a empregada na novela? A mulher maltrata ela, a mulher sai, ela fala sozinha? Ela fala para o espectador, ela fala assim, esta mulher vai ver só, eu vou me vingar dela, ela vai ver, eu vou cortar as roupas dela, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de recurso é porque aliás, esse tipo de cena é porque o cara não tem recurso para criar. Então ele lança a mão do... Então você tem um filme inteiro que não tem o off, aparece o off. Vale o mesmo para o flashback. Você tem um filme onde eu uso muito flashback, eu adoro usar flashback. O flashback é uma ferramenta maravilhosa. Você mostra uma cena, depois você mostra o flashback, você mostra que não é bem aquilo que o espectador viu, você estabelece um jogo. Agora, deve ser usado com sabedoria. No meio do filme tem um flashback que não tem nada a ver com o peixe, que é para explicar algo que o cara não entendeu. E o roteiro de filme de coisas brasileiras, eu acho que é muito, ele se preocupa muito com detalhes que na filmagem não vão ser levados em conta. Sabe, é uma coisa da escola americana de cinema, que a gente aprendeu, que nós fomos todos amamentados pelo cinema americano nas últimas décadas aí. E há uma maneira de fazer roteiro que está explícita nesses livros do Sid Field, Robert McKee, essa turminha do roteiro aí, os americanos, que eu sempre digo, devo ler Robert McKee, está lá, é uma bíblia sobre roteiro. Você deve ler aquele livro apenas como um ensinamento da maneira como o roteiro deve ser enunciado, nunca como uma coisa obrigatória, porque está lá, se tem uma cena de sexo, ela deve entrar no minuto 12. Mentira, você faz o que você quer, o roteiro é livre, se não houver liberdade para você criar, esse é que é o grande problema, você dominar a linguagem técnica do roteiro em 2 tardes, eu boto na lousa aqui que todo mundo domina. Aí vai ver um filme e compreende como é que se usa. Agora, contar a história na forma de um roteiro vai exigir que o cidadão tenha lido literatura. Se o cidadão não lê literatura, então esse é o conselho mais importante para além da correção do roteiro. Roteiristas, leiam literatura pelo amor de Deus. Os escritores brasileiros leem literatura. Os roteiristas têm que ler literatura, são obrigados a ler literatura, porque na literatura está a base das histórias que a gente vai contar. O cara que não lê literatura não tem repertório. Eu trabalho com roteiristas que não têm o hábito de ler. Primeiro que o cara escreve cachorro com X. Eu já fico puto da vida. Fico puto, vem em vermelho esse cachorro. Aí, o cara não tem repertório para criar histórias. Ele fica assim, os roteiros são roteiros tímidos. Eu sempre digo, solta essa imaginação. Para soltar a imaginação, nós precisamos da literatura.
Eu queria que você escolhesse, enquanto eu vou ler um trecho aqui do professor Schamberg, aquele trecho que você descreve como uma Lavínia cativa o amor do pastor Hernani, porque é um trecho que não aparece no filme, né? Muitas vezes, entre os amantes, em adição às afinidades do corpo, surge uma sintonia mental, intelectual, que, ao propiciar jogos, provocações e brincadeiras privados, acentua ainda mais o caráter de cumplicidade na relação. Casais costumam estabelecer espaços particulares de comunicação, inacessíveis ao restante da manada humana ao redor. Intimidade psíquica, VIT, entre parênteses, o que vemos no mundo, traço, um tratado sobre o amor humano, página 115, Lebrão Editores, vírgula, Porto, 1991, fecha parênteses. Então, só para mostrar como o Marçal coloca aqui no meio do texto, então ele continua lá. Eu e Lavínia tínhamos conquistado essa dimensão privada de contato e naquele instante estávamos a sós no mundo, né? Tanto que nada nos importava, nem mesmo a mulher gorda que entrou na loja ou a atendente que, a contragosto, avançou para recebê-la recitando: boa tarde, meu nome é Miriam, e o seu? Enfim, como ele coloca esse professor Schamberg assim, de uma forma tão diferente e original, inclusive dando referências sobre o livro, editores, a ponto de alguém ter ido procurar lá se ele existe mesmo e qual era a edição onde ele falava, né, dessas coisas filosóficas sobre o amor. Raquel Naveira, sempre que vejo o Marçal, há a lembrança de um filme, O Matador, que foi rodado na minha terra, o Mato Grosso do Sul, na fronteira, Bela Vista do Paraguai com Bela Vista do Brasil, e essa fronteira é muito bonita, muito triste, e ela faz parte do imaginário do Beto Brant, que também é de lá. Eu queria que você falasse, primeiro você escreve o livro, depois você escreve o roteiro, você lê junto com o Beto, você participa de alguma filmagem, você vê o acompanhamento dessa filmagem e um pouquinho do seu trabalho com ele durante esses anos. Eu fui ao Paraguai na década de 80 como repórter policial. Eu fui lá fazer uma reportagem. Eu queria, na verdade, escrever um livro-reportagem. E fiquei fascinado pelo universo dos pistoleiros de aluguel da fronteira. Porque eu tinha aquela visão do pistoleiro do filme americano. E o cara lá usa a sandália havaiana, mas matou 19. Então, eu fiquei encantado com aquilo. Eu me lembro de ter entrevistado alguns pistoleiros. E mais tarde eu fui a Paraíba, também uma terra que diziam lá que produzia os melhores pistoleiros do Brasil. Eu fiz uma série de entrevistas lá e fiquei curioso com aquele universo. Eu pensei, gozado, dá uma ficção bacana. E aí eu comecei a escrever uma ficção e se passava, na verdade, em Ponta Porã, na divisa entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, que eu tinha ido lá como repórter. Na verdade, eu quase morri lá. Eu fiz uma bobagem muito grande e eu quase morri. Eu era o repórter, né? Eu era o repórter que pulava cordão de isolamento e entrava em prédio com bomba. Um repórter valente, né? Até que eu saquei que você morre num dessa, sai a notinha, não morreu ontem, né? Não é ninguém. Você não tem nada de herói. Então, nessa fase do Paraguai, quando resolvi escrever a história, eu posicionei geograficamente ali na fronteira com... O problema foi que no livro que eu escrevi, usei um nome de um personagem que existe de verdade. E é um sujeito muito poderoso no Mato Grosso. É um sujeito que andou perseguindo gente, é acusado de ter matado um monte, aquela história toda. Eu não me lembro, porque eu escrevi o texto muito depois, deve ter ficado no meu inconsciente. Então nós escrevemos o roteiro, porque o Beto se interessou por aquele universo. Agora você tem que perguntar para o Beto, por que é que o meu universo interessa tanto ao Beto? Hoje em dia a coisa é tão promíscua, que o Beto vai em casa, por exemplo, eu leio para ele os capítulos dos livros que eu estou escrevendo com o maior prazer. E ele diz, vou fazer um filme. Eu digo, beleza. A hora que isso aqui virar livro, você faz seu filme. Por enquanto é livro. Porque as coisas não dá. Eu já fiz no Invasor, eu fiz isso. Eu parei um livro, fui fazer o roteiro e depois voltei para o livro. 5 anos depois, e foi muito sofrido. Porque você já viu as coisas. Tira um pouco da magia, do mistério, porque eu sou um cara que, para escrever, eu preciso não saber nada da história. Você falou para mim uma coisa muito interessante naquela outra entrevista que a gente fez, que quando você parou de escrever O Invasor e eles foram filmar, o invasor era o Paulo Miklos, que é uma figura muito forte, né? Vocês viram aqui na cena. Então, você estava com aquilo na cabeça e aquilo ali, ao mesmo tempo, né, é difícil, né? Te bloqueava, porque
você, como leitor, gosta de ter a imaginação rolando para fluir a criatividade e tudo mais. E aí, de repente, você já saber que o invasor era o Paulo Miklos, aquela figura tão carismática, tão forte. Tão feio, né, bicho? Caceta, fica pensando no Paulo. Paulo parece que o Picasso desenhou ele, né? Não ela, é sério, eu acho lindo. Eu acho ele lindo. O Paulo é a criatura mais doce que eu conheço na vida, um amigo que eu fiz nessa imagine. Mas que é estranho você pensar no cara, enfim. Eu voltei para o livro, o meu problema com o livro nem era tanto a coisa física, existia. Mas o meu problema era saber demais a história. Eu não via razão para contar de novo. Eu já tinha feito isso no Assante Amigos. O Assante Amigos é o projeto de um romance que eu abandonei. Quando virou roteiro, eu falei, não há razão para escrever de novo a mesma história. Porque eu sou o cara que precisa não saber a história. Eu estou escrevendo um livro nesse momento, e eu tenho umas ideias sobre ele. Na verdade, existem já 100 páginas do livro escritas. E eu tenho uma ideia do que é. Agora, o que vai dali para frente, eu vou descobrindo. E isso é o divertido. Eu conto para mim essa história. É a melhor coisa do mundo. Agora, o Beto tem essa coisa. Ele acha que... Ele acha não, né? Já provou que ele pode fazer isso, né? Ele tem essa coisa de pegar o meu universo e discutir questões que interessam a ele. Vou dar um exemplo. O meu livro, Eu Receberia, fala, sobretudo, o pano de fundo desse livro é uma história de amor que tem como pano de fundo o garimpo no interior do Pará. Numa região chamada Terra do Meio, onde mataram a missionária Dorothy. Um lugar pesado, um lugar barra pesada. Nós fomos para lá para fazer as locações, para escolher os lugares, porque eu participo, sim. Respondendo à pergunta, eu participo. Na medida do possível. Vou ver as locações, vou no set. O Beto tem essa coisa democrática. O livro fala de garimpo. Quando nós chegamos no local para fazer a locação, ele se apaixonou pelo desmatamento, pelo tema do desmatamento e por uma briga local que tem lá, de demarcação de terra indígena. E o Beto deu uma enlouquecida e trouxe aquilo para dentro do filme. Então, eu digo sempre, o roteiro é meramente uma receita de bolo. O bolo, que jeito vai ser, nós não temos condição de... Temos que torcer para sair tudo bem. Eu, felizmente, todos os filmes que eu escrevi, eu respeito. Eu fui na pré-estreia, eu conheço roteirista que não vai. Acho o resultado tão danoso que não aparece na... Os autores que eu adaptei, que não são os textos sobre os quais eu trabalhei, que não são textos de minha autoria, os autores continuam meus amigos, o que é bom sinal também. Né? Voltando à questão lá do roteiro televisão e roteiro cinema, né? No cinema tem vários tratamentos, eu sei que o Bonassi sempre me fala isso também, quer dizer, não sai de primeira, não sai de segunda, passa por vários tratamentos, várias versões. No seriado, não, você escreve de uma vez só. Bem menos. No primeiro ano nosso, o roteiro estavam filmando e a gente estava escrevendo, então o ritmo era outro, a dinâmica é diferente. Que é a frase que o meu diretor disse pra gente, de cara, foi linda. Ele falou assim, nunca na história da Rede Globo, nunca, em tempo algum, começou-se algo e parou. Porque não deu certo, porque o roteirista morreu, o roteirista está doente. Ou seja, quando aqui se dá a partida no negócio, vai até o fim, custe o que custar. Então, o negócio é assim, uma responsabilidade que você assume. Significa que você teve doente, não sei o que, não importa. Você tem que entregar o produto. O cinema é muito diferente. O cinema você já sabe que o cara, no começo de conversa, começa a se escrever um roteiro sem grana. Eu acho fantástico isso, porque o roteirista parece que não come, não dorme, não paga escola. O roteirista parece que vamos escrever aí, lá na frente a gente capta, quando a gente captar a gente te paga. Em geral, você é o último a receber. Não, eu já ouvi barbaridades de produtor. Produtor que acha que roteirista bom é roteirista morto. Porque o roteirista é o seguinte, uma vez feito o roteiro, eles não precisam mais do roteirista. A rigor, o roteirista não tem que ir nem no set de filmagem. O roteirista vai ao set de filmagem para tirar foto com a Malu Mader e para tropeçar nos fios e desligar a coisa, sabe? Porque ele não é do set, gente. Eu vou no set para tirar foto e mostro pra minha mãe. Falo, Malu Mader, sabe? Que é minha amiga querida, mas são coisas assim. Você começa a falar, não, meu papel é escrever. Eu estou na cozinha. Eu não sou o serviço, é o diretor que tem que cuidar disso. Agora, na televisão, não. Na televisão é um embate muito próximo. Porque o tempo todo, você já sabe que aquilo vai ser feito. Agora, você gosta mais de escrever para a TV ou para o cinema? Porque os seus filmes, a gente começou falando dos Matadores, que foi o primeiro com Beto Brant, dele é um filme de violência, faroeste, na fronteira, Aí, Ação entre Amigos, é um filme de violência, da ditadura, mais violência urbana. O Invasor, um filme também de violência, mais sutil, né, o cara invade a casa lá, firme e tal, é uma coisa mais sutil, mas ainda é violência. Mas a linguagem do cinema, que é aquela coisa mais leve, tem seus tempos, tem seus respiros e tal. E a televisão e o próprio ritmo hoje, com a internet, da vida que a gente leva, é tudo muito acelerado. Né? Então, você tenta imprimir esse ritmo de aceleração. É uma coisa natural, a gente sabe como é que... É uma coisa que eu nunca parei para pensar.
Nunca parei pensar. Depende você está contando uma história, ela tem um ritmo. Ela tem um ritmo. Você começa a escrever o roteiro, à medida que você vai lendo o roteiro, porque você lê todo dia. Você está falando que o roteiro fica pronto de primeira, a gente leva, num bom momento, a gente leva um mês para escrever um episódio. Eu e o Bonassi. Nós não temos equipe, trabalhamos sozinhos os dois. 21 dias, 3 semanas a gente escreve, desde o momento que eu falo para ele qual vai ser a história de hoje. E aí a gente começa a chegar na história. Ela pode levar semanas, pode levar mais. Mas nesse mês, a gente consegue fazer o roteiro, escrever um roteiro. Significa que a gente leu esse roteiro trocentas vezes. Todo dia, antes de começar, a gente lê até onde... Você vai lendo. Então, ganha um nível de acabamento que normalmente o material de TV não tem. O material de TV é assim, Joana entra na sala e bota a fala da Joana, ela larga o pau. Sabe por quê? Porque o diretor que faz novela, por exemplo, por que a novela não tem que ter esse acabamento? Porque o diretor que faz novela, por exemplo, ele sabe que ele tem 8 câmeras enfiadas em lugares estratégicos. Aquilo é um cenário, então ele tem a possibilidade. Não é que eu preciso entrar com a câmera aqui. Então, eu tendo essas 8 câmeras, significa o seguinte, eu vou gravar em ritmo de Brasil Grande. Se der errado, você vai falar, você erra, eu tenho ele, eu tenho a imagem dele. Eu faço você falar novamente, eu só uso o seu texto. Eu boto a imagem dele. Então, isso facilita muito na televisão. O ritmo da televisão é muito diferente. O cinema tem uma coisa elaborada. O cinema, a própria natureza do cinema, tal qual ele é feito aqui no Brasil, que você tem um roteiro, aí você pega esse roteiro que você não pagou o roteirista, que trabalhou de graça, para todos os efeitos, não sei como ele viveu nesse tempo, não faço ideia, vai lá para Brasília, aprova no Ministério, eles autorizam a captar aquele valor, e aí começa então a ir atrás de dinheiro. Isso pode levar, o ciclo médio de um filme brasileiro é 5 anos. 5 anos. Leva 5 anos entre o roteiro e o filme chegar na tela. Quando ele chega, porque também tem um problema. Nós estamos passando um problema sério de distribuição hoje em dia, não tem sala para filme brasileiro. O Brasil continua produzindo, tem um ano, não sei se o ano passado, eu estou meio por fora disso, mas o Brasil produz acima de 50 filmes por ano, 70 filmes às vezes, dos quais 30 são exibidos. E exibido significa o seguinte, passou lá no Unibanco, numa salinha do outro lado da rua, um dia, meio pulguento lá e boa. Você cumpriu a cota de tela, a vida segue. Agora você tem no Brasil uma nova lei, que é a lei para as emissoras estrangeiras, sobretudo, que vão ser obrigadas a produzir, não seriado, material nacional, não importa o que seja, pode ser telejornal. Não é que seja... A maioria prefere fazer a série, porque é o seguinte, você faz uma série, se a série for boa, você, além dela se pagar com o anunciante, você pode vendê-la para outros países depois, que esse também é um caminho para as séries. Então o mercado para roteiristas está muito aquecido. Eu recebo o telefonema de todo mundo o tempo inteiro, querendo fazer filme, querendo fazer série. Eu não posso trabalhar para ninguém, né? Tenho um contrato com a Globo, eu tenho que escrever só para a Globo. O cinema eu sou livre, literatura eu sou livre, mas televisão eu não posso fazer. Né? Graças a Deus, né? Oi, eu sou Nayara, eu sou estudante de cinema e roteirista em formação. E, assim, a academia, eu acho que ela tem uma postura um pouco complicada. É meio que a postura que as escolas têm em relação a livros, assim, de você ser obrigado a ler o roteiro americano e da formatação do McKee, do Sid Field, enfim. E, às vezes, a gente é um pouco podado, assim, no sentido de escrever, às vezes, alguma cena mais gráfica ou de trabalhar com uma questão mais holística do roteiro, sabe? De sair da formatação. Então, eu queria saber se você faz isso e como que isso acontece, assim. Quando apareceram esses programas de roteiro, Final Draft, é espetacular porque você já não gasta tempo formatando. Você tem a caixinha de diálogo, caixinha de descrição da rubrica, cabeça da cena e por aí vai, né? É uma coisa de facilitação. O que me preocupa quando você usa a palavra holística, que eu acho o seguinte, tem um momento que você está subordinado a uns caras, você é obrigado a obedecer. Eu acho que você bota a criatividade para fora quando você vai fazer as suas coisas, as coisas nas quais você acredita. Por exemplo, eu obedeço o padrão de roteiro do programa, porque facilita para mim. Agora, como é que eu enuncio, como é que eu preparo? Essa maneira de contar a história que é o charme. Eu sempre digo que um roteiro ele tem que ter um poder de convencimento também. Quem está lendo tem que enxergar a cena, porque senão o cara não filma. Ele não vê aquilo. Então, este negócio é mais importante, esse detalhe é mais importante do que propriamente escrever o roteiro bem ou escrever mal. Porque hoje você tem programas que botam o roteiro na formatação que os americanos gostam. Mas quando eu digo formatação, eu não estou me referindo àquela coisa da obrigatoriedade que o Sid Field, por exemplo, apregoa. Se tem uma cena de ação, no 25º minuto eu digo, não, eu posso abrir com a cena de ação. De repente eu quero abrir meu roteiro com a cena de ação e explicar depois. Essa liberdade da criação é que o roteirista não pode perder de vista. E quando você lê o Robert McKee, dá a sensação que ele está obrigando você a fazer aquilo.
E eu sempre me perguntei, falei assim, cite um roteiro de sucesso do Robert McKee. Cite um roteiro de sucesso do Sid Field. Não tem. Falei, não, então eu vou acreditar nos caras que sabem fazer roteiro e fizeram os grandes filmes. Aí eu começo a ler a obra dos caras, do David Mamet. Você aprende muito mais lendo um livro do David Mamet sobre ferramenta de construção dramatúrgica do que propriamente lendo um manual de roteiro. Até porque hoje em dia não precisa nem ler mais o manual. Você compra um programinha ou baixa na internet e ele te bota no formato. Você só preenche os claros. Agora, precisa ter a criatividade de descrever as cenas, porque senão vira o enlouquecido. Outro erro comum em roteiro é o roteirista indicar a direção. Já fazer movimentos de direção. Coisas que, se ele vai dirigir, ok. Se eu vou dirigir o filme, eu escrevo de acordo, eu já vou dando pistas para mim. Se você é meramente o roteirista, você nem sabe quem vai dirigir, não faz sentido você indicar um movimento de câmera. Tem nego que fala assim, câmera vem do alto, ele decupa a cena, como a gente diz. Vem cá, qual é o trabalho do diretor nessa história? Entrar, gritar, roda e corta? O diretor é o maestro, afinal de contas, o filme é dele. A gente não pode perder esse vista. Eu digo sempre, por que o filme é do diretor? Porque se dependesse de mim, não teria filme. Eu ficaria só com um livro. Alguém pode dizer para mim, cinema é entretenimento. Cinema eu vou lá para comer pipoca, eu vou no shopping, janto e vou com a minha namorada lá. Eu não quero violência. Eu não quero... Você está no seu direito. Cinema é entretenimento, sim, é beleza. Mas cinema é muito mais que entretenimento. É uma janela para o mundo, queira ou não. Não tem escapatória. Por pior que seja o cineasta, ele, de alguma maneira, ele dá um testemunho do tempo dele. Por que você vai abrir mão dessas possibilidades e se fixar só na questão do entretenimento? Não é jogar fora uma oportunidade de conversar com pessoas no mundo? Dar uma visão de mundo? Eu, quando publico um livro, eu imagino o seguinte, a minha tentativa é de jogar uma garrafa com a mensagem no mar. Ela chega a alguns lugares. O maravilhoso é que ela chega agora. Eu não imagino que todo mundo vá concordar, mas eu quero que as pessoas pensem, eu quero que as pessoas, quando terminem um livro, saiam diferentes de quando entraram. Nesse momento eu terei cumprido minha missão. Não importa se gostou. Eu já, imagine, tem gente que fala para mim, não gosto do fim do seu livro. E eu, beleza, como é que você acha que é o fim? Aí o cara conta para você o fim. Eu acho isso sensacional. Eu falo, o dia que você escrever um livro, você põe esse fim aí, ué. Fazer o quê? Eu não posso fazer nada a respeito. Porque tem também o cara louco. Hoje em dia a coisa está tão grave. Eu cheguei num debate outro dia, um moleque veio para mim e falou, moleque novo ainda, falou assim para mim, li seu livro. Eu ainda brinquei, falei, foi você, né? Ele falou assim para mim, porque o seu livro é sensacional. Ele começa que o cara sai daqui de São Paulo, ele vai lá para o Pará e começou a contar o livro para mim. E eu vou indo. Com 20 minutos de conta, eu falei, não, mas eu já sei essa parte, eu falei para ele. Sabe, a capacidade das pessoas de interagir com o livro, com o cinema, está muito danificada pela domesticação que houve dos sentidos nos últimos tempos, pela facilitação, pelo acesso de todo mundo a um lugar, por exemplo, a internet, a gente não sabe o tamanho da encrenca que tem pela frente. Que momento estamos da revolução provocada pela rede? Não sabemos, pode estar no começo, pode estar no meio. E tem coisas por aí que virão ainda. Então mudou a maneira das pessoas se relacionarem com qualquer tipo de produto. Exemplo. Fui no museu em Paris, fui no Louvre, fui rever as coisas lá. Museu você não vê uma vez só. Uhum. Eu notei o seguinte, as pessoas vão ver, por exemplo, a Mona Lisa. É uma coisa espetacular a sala da Mona Lisa. Ninguém vê a Mona Lisa. Ninguém entra lá para ver a Mona Lisa, só entram para fotografar. O cara vai ver em casa, aí sim em casa. A foto está melhor no livro, gente. Você não precisa ter a sua foto. Mudou, as pessoas perdem a oportunidade de ter uma experiência real com a obra em função de fotografar. Ou seja, uma mudança que eu não vejo ganho nisso. Eu não posso entender que isso é melhor do que o tempo que a gente ia e via o filme, saía para discutir. Eu não posso admitir isso. Então eu respeito quem fala que cinema é só entretenimento, mas eu pessoalmente não aceito isso. Eu nunca vou ao cinema, nunca, em momento nenhum. Posso assistir Bambi. Eu vou esperando que algo... Sabe, eu falo sempre, né? Eu espero sair diferente do que eu entrei. Assim, hoje em dia é muito complexo você pensar em termos de crítica literária. Não tem espaço para isso nos jornais. O jornal meramente faz resenha. Uhum. O que já é ótimo, porque anuncia que o livro saiu. É assim que eu compro livros. Fico sabendo que saiu o livro do, sei lá, João Ubaldo. Falo, beleza. Hoje em dia a internet tem espaço para essa massa crítica, para esse material longo, que deveria, para nós, criadores, vir da academia, vir da universidade. Mas a universidade, por exemplo, no meu tempo, a universidade ela chegava... Hoje está mudado, graças a Deus e graças a professores geniais, que nós temos alguns aqui, que se interessam por escritores vivos. Porque eu sou do tempo... Não, eu sou do tempo que você falava que você era escritor, cara, mas você está vivo. Isso era uma mentira. Você não ia na universidade, A universidade vinha sempre aumentando assim, morreu os manlins, vamos estudar os manlins. Hoje não. Hoje a universidade estabeleceu um diálogo com os contemporâneos.
de uma forma muito corajosa. Houve uma renovação. E aí sim aparece essa massa crítica que eu estou falando, a crítica com profundidade. Esta crítica, seja rebarbativa ou seja favorável, ela é muito positiva para o escritor. Porque o escritor de verdade, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não deverá saber. O escritor, se ele tem uma bula sobre o que ele faz, ele é um farsante. Eu escrevo coisas que eu tenho... Imagine você o que acontece com um livro quando ele passa para a mão do leitor. O leitor vai aportar a esse livro toda a experiência de vida dele, que é muito diferente da minha. E aí sim o livro vai existir, nesse momento. Na minha mão não adianta. Eu sei até porque eu escrevi às vezes, no mais às vezes. Então eu precisaria estabelecer um diálogo com alguém para apontar. Se você quer melhorar como escritor, você deveria estar atento a isso. Deveria participar desse embate sem nenhum problema. Porque aqui no Brasil, você criticar no sentido de falar mal... Aliás, quando você fala em criticar, o cara já pensa que você está falando mal. Fulano criticou meu livro. Pode ter falado bem. Mas a coisa é tão pejorativa aqui no Brasil, é tão destrutiva. Dizia o Tom Jobim, né, que fazer sucesso no Brasil é crime, né? Então, e tem a coisa também do crítico. Tem críticos ressentidos, que eles gostariam de ser músicos, não são e estão escrevendo. Mas tem o crítico valoroso, aquele que te ilumina. Eu tenho a felicidade de ser lido por críticos contemporâneos que me ensinaram muito sobre o que eu faço. Sabe? É uma coisa assim que eu olho e digo, que bacana, que bela oportunidade eu tive de ver tese de mestrado sobre o meu trabalho. E muitas vezes olhando e dizendo assim, puxa vida, eu acho que esse cara não entendeu nada. Eu li uma tese de uma menina outro dia sobre o quê? Sobre o invasor. Eu não entendi, tem 200 laudas, não entendi nada. Mas me senti inteligente pra cacete, porque é uns negócios assim, sabe? Eu falei assim, então a nossa preocupação, na verdade, quando a gente cria, não tem a ver com digamos assim, não deverá ter preocupações com o que vai acontecer do ponto de vista crítico. Nós escrevemos para os leitores. Eu digo que o melhor elogio que eu posso receber de um leitor é quando o leitor chega para mim e diz, vem cá, mas isso aconteceu mesmo? Para mim basta, não, homenagem à citação, porque senão nós ficamos loucos. Acontece isso que nós estamos falando, o pessoal pensa que o Dr. Schamberg existiu. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu prefiro que alguém leia isso e se delicie com o livro e saia diferente de quando começou a ler. Isso me basta. Mas você vê como positivo a crítica sendo contraponto ao seu trabalho e também ao cinema também. Mas no cinema é complexo, né? Porque o cinema também padece disso, né? O cara, hoje em dia, o crítico de cinema, quando ele existe, ele se compraz em contar o fim do filme, né? Contar o enredo. Eu não leio crítica de cinema, porque quando eu quero ver um filme, o cara conta. Tem nego que é cara de pau, fala assim, se você vai ver o filme, pare de ler agora, que eu vou contar o desfecho. Eu digo assim, isso sim é pós-moderno, né, bicho? O cara facilita para você. Não, eu gosto de me arriscar. Aquele negócio assim, você fala assim, deixa eu ver o que é isso. Não saber nada sobre um livro é muito positivo para mim. Então eu não leio orelha. Antes de ler o livro, eu não leio nada. Eu não leio resenha. Posso até guardar para ler mais tarde e ver o que é que os críticos estão pensando. Agora, quando eu escrevo a coisa, quando eu estou envolvido, eu digo, eu tenho a felicidade de ler gente que se interessou pelo meu trabalho. E aí estabeleceu comigo um diálogo e eu garanto para você que eu aprendi alguma coisa. Né? Porque é muito solitária a ocupação do escritor. Ele não tem a quem recorrer. Ele tem só ele e os seus fantasmas. E veja, a possibilidade de se equivocar é muito grande. Você às vezes pode estar fazendo... E eu digo sempre uma coisa curiosíssima, eu não sei se as outras atividades artísticas são assim, mas escrever me parece uma coisa curiosíssima. Quanto mais você faz, quanto mais tempo você está na atividade, menos você sabe. Você tem uma grande produção de contos também. E o conto é um bom começo para escrever um romance? Não necessariamente. Eu acho que o cara pode escrever romance e depois vir para o conto. São gêneros, né? E cada um tem sua dificuldade. É mais difícil escrever um romance, é mais difícil escrever um conto, é relativo. Sabendo que no conto você vai ter menos espaço, tecnicamente falando. Quantas páginas tem um conto? Como dizia Mário de Andrade, conto é tudo aquilo que você chama de conto. Não tem um modelo. Pode ter 2 páginas, pode ter 50. Mas eu reconheço um conto. Eu, quando leio um conto, eu reconheço e acho que as pessoas têm essa capacidade. Quando eu leio um romance, eu reconheço um romance. Então não existe essa facilidade. Eu virei contista por conta do uso do cachimbo. O uso do cachimbo faz a boca torta. Eu comecei em literatura, a me interessar por literatura, no começo da década de 70. É a década mais importante na minha formação como leitor e como escritor. Eu entrei com 12 e saí com 22. Naquele momento, o Brasil era a terra do conto. É a chamada década de ouro. Quem conhece literatura sabe disso. É a década de ouro do conto brasileiro. Teve uma famosa coleção da Ática, chamada Autores Brasileiros, só publicava conto. Ninguém queria saber de romance. Era muito difícil publicar um romance. Outra coisa importante, naquele momento, nós vivíamos a fase mais aguda da ditadura militar. Então, os romances brasileiros eram alegorias. A maioria dos romances brasileiros que eram publicados eram alegorias. Zero, A Festa,
em câmera lenta. O próprio Rubem Fonseca, que foi um escritor, mas ele era contista. Então o conto é o que dominou. Eu aprendi a fazer conto. Aprendi. Me permitam falar isso. Eu aprendi a fazer conto. Todas as histórias que eu pensava, surgiam dentro de um universo curtinho. Eu fazia o conto ali, vamos aí. Quando eu termino o meu primeiro livro de contos e vou tentar publicar, já é década de 80. Aí o conto caiu de moda. Ninguém quer saber de livro de contos. Querem romance histórico, querem não sei o quê. E eu não sabia fazer romance. Eu continuei fazendo conto. Eu vou fazer um romance no momento que o mercado já nem tem a ver. Eu vou fazer o meu romance, que é o Invasor. Eu vou escrever. Eu tinha começado um outro romance e abandonei. Eu sou o cara que abandona livro mais do que termina. Porque é o seguinte, é aquilo que eu falei. Eu tenho que não saber do livro. E tem livros... Tem um anão famoso na história de um anão. Maravilhosa, que eu adoro. Um dia talvez eu volte ao assunto. Eu comecei a escrever o tal do anão. E eu caí na besteira de falar para o Beto Brandt. Beto Brandt foi em casa. Leu o anão para ele, porque existia do anão. Ele ficou louco pelo anão. A primeira coisa que ele fez foi na HBO e vendeu o anão para a HBO. Aí eu fui fazer uma reunião com o executivo da HBO. O executivo da HBO falou assim para mim. Eu falei, mas não é um anão normal não, hein, cara. É um anão, não é politicamente incorreto. Eu já avisei porque você tem que... O meu anão é politicamente incorreto. Falei, beleza, vamos aí. Quando os caras veem o material, ficam com medo. Porque também, peraí, porque a minha provocação era exatamente essa. Eu queria provocar com o livro. Só que nessas idas e vindas, o livro foi se escrevendo na minha cabeça. Eu publiquei um capítulo na Bravo, a Companhia das Letras anunciou o livro, e aí quando eu vou escrever tudo que eu já sabia, perdeu a graça. Eu abandonei. Então eu abandono o livro, se eu souber muito sobre o livro, danou. E por que ele era politicamente incorreto? Você quer saber algumas coisas? Uhum. Não sei se vocês estão preparados. Tem anão aqui? Não tem, né? Levanta a mão. Se tem anão aqui, levanta a mão. Não, era uma história de um cara, eu adoro essa história, porque é uma provocação. Claro, o livro chamava-se, pode vir a chamar, Grande Circo Humano, uma provocação. É um anão bonito, sedutor, come a mulherada toda. Não tem nada a ver com pau grande, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um anão executivo de multinacional. O cara fala, mas não tem anão executivo multinacional? Eu falo, você está dizendo que não tem, eu estou dizendo que tem. A história desse anão é assim, é um anão que... O futuro desse anão, olha como eu sei ela de cor até hoje. O futuro desse anão é o circo. O pai dele já foi do circo, a mãe já foi do circo. Então, um cara pega ele quando ele é menino, leva ele para os Estados Unidos para tentar, porque ele é um daqueles anões, eu pesquisei o assunto, que tem os últimos anões dessa estirpe estão no Mágico de Oz. Porque depois quem nasceu com esse tipo de deficiência, toma um negócio e aumenta, cresce 1,5 metro, 1,60 m. Beleza. Esse meu anão escapava disso aí. O anão volta para o Brasil rico, milionário, presidente de multinacional. Ele contrata um cara para escrever a biografia dele, porque ele se julga importante, ele acha que é um cara que venceu. E ele quer casar. Ele quer casar, mas ele quer uma mulher que ame ele do jeito que ele é. Porque todo mundo finge que o anão não é um anão. Um anão com dinheiro, ninguém vai notar que ele é baixinho. Não vai, gente. Ele vai ter problema se ele morar na cobertura, porque ele não alcança no elevador para... Né? Era esse nível de piada aí. Então, todas as piadas de anão eu botei dentro do livro para provocar. Porque o anão tenta encontrar uma mulher, porque ele quer casar e quer ter um filho. Ele acha uma mulher que ama ele pelo que ele é, só que ela tem medo de ter um filho com ele, porque ela sabe que 50% de chance de ter um filho anão. Então ela trai o anão. Ela engravida de outro homem e nasce um anão. Fantástico. Maravilhoso isso. Eu adoro. Tem um material escrito gigantesco para fazer trocadilho com o anão. Mas é isso, era uma comédia. E eu queria provocar porque naquele momento me parecia que estava insuportável essa história de politicamente incorreto. O politicamente correto. O Brasil é impressionante como ele importa coisas que não tem nada a ver com a história dele, né? Monteiro Lobato é acusado de ser racista, não sabe? Umas novidades que surgem. Eu fui a Minas uma vez, fiquei com medo de falar do Aleijadinho. O Aleijadinho é um pequeno escultor com necessidades especiais, não é isso? Eu acho que assim, você provocar as coisas, eu acho que faz as pessoas refletirem. Eu não tenho nenhum medo, eu não tenho tabu com palavra, com tema, com nada. É uma pena que eu falei muito do anão. Quando eu fui escrever o anão, me pareceu absolutamente sem graça. Quem sabe daqui a 10 anos eu pego esse material e reescrevo tudo. Era divertidíssimo. Imagina, HBO, até hoje eu recebo no final do ano um brinde do diretor da HBO. O Luiz Peraza me manda uns brindes bacanas, que a HBO dá uns brindes bacanas para os colaboradores. E ele me manda um bilhete junto, né, em espanhol, ele diz assim, não venda El Enano para ninguém. Por quê? Porque ele tem esperança de um dia a televisão estar tão pronta para fazer esse tipo de brincadeira, porque eu garanto para vocês, se botar o anão no ar do jeito que eu pensei, o anão é cadeia no dia seguinte. O Brasil não está preparado, o Brasil é muito correto, o Brasil é muito louco para ser politicamente correto, gente.
Olha as mudanças do Brasil. Eu acho incrível o Brasil. O Brasil é um caso sério. Eu amo o Brasil profundamente. Eu não moraria em lugar nenhum do mundo. Tive muitas oportunidades de morar. Acho uma merda quem fica falando mal do Brasil. Eu tenho amigos que falam, Brasil, não sei o quê. O Brasil é um país maravilhoso, gente. O Brasil pode vir a acontecer. É difícil pra cacete, porque é um lugar louco, né? É um lugar completamente louco. Foge ao... Eu falei na França, todo mundo achou que eu estava exagerando. Eu falei, no Brasil, um cara atropelou um ciclista e jogou o braço do cara no rio. As pessoas ficavam assim, eu falei, é verdade, eu não estou fazendo piada, gente. Porque todo mundo acha que é piada. Um produtor americano leu O Invasor, porque eles queriam fazer o remake. Uhum. Ele falou assim para mim, é uma comédia, né? Eu, não. Como que é uma comédia? Que história é essa? Então, o entendimento do que é que você faz é muito variado. Uhum. Você ser mal entendido é muito grande a possibilidade de ser mal entendido. Então, a grande alegria é quando você consegue fazer algo e consegue um nível de comunhão mínimo com alguém que te lê. Eu esqueci, você acabou de voltar da viagem para a França, agora numa missão... Fui lançar o livro lá no Salão do Livro, fui lançar o Eu Receberia. Que foi traduzido para o francês, que bacana. Foi traduzido com outro nome. E a tradução... com outro nome? É genial, né? Como é que é o nome em eu francês? Adoro. Os alemães traduziram isso com o nome em alemão, não vou saber, mas fuja e leve a dama com você. Os franceses chama-se O Oceano Onde Eu Mergulhei Sem Saber Nadar. Eu fiquei chocado. Eu fiz esse nossa também. E a tradutora disse, não, porque em francês a frase, eu receberia as piores notícias, ainda não fica boa. Tinha uma leitora na plateia, falou para ela, como não fica boa? Fala isso em francês. Ela falou em francês, olha como fica bom. Fica. Desafiou a tradutora. Não. Mas são escolhas. Tem um tradutor aqui, né? A tradução, eu respeito o tradutor, qualquer que seja, por uma razão muito simples, que outro dia o Ricardo Piglia chamou a atenção para isso. O tradutor é a única pessoa, além do autor, que lê todas as palavras de um livro. Uhum. Não é sensacional? No meu caso, o título surge antes, em geral. O Eu Receberia, eu pensei nessa frase 2 anos antes. Não sabia o que era, contei para um amigo, o amigo falou, parece um verso de bolero ruim. Eu anotei no meu caderno lá e falei, deixa quieto. Por isso que é bom. Deixa quieto. O Invasor, eu acordei, juro para você, eu acordei um domingo e disse assim, O Invasor, olha que puta título. E peguei, escrevi no caderno O Invasor, e aí eu comecei a procurar a história. E aí achei uma história que se encaixava no Invasor. Eu lembro do Beto falando para mim, o invasor, mas o que é? Invasor de terra? E eu, não. ET? Falei, não, é outro invasor. Então, esse tipo de coisa que pode ser estimulante. Uhum. Você, às vezes, tem um título, bicho, 100 anos de solidão. Uau, o cara não pode desperdiçar um negócio desse. Uhum. Eu tenho que ir lá escrever um livro à altura daquilo. Então, o título, para mim, nunca é por último. É sempre primeiro. Eu já sei, eu estou escrevendo um livro, sei o título. Qual que é? Não, você acha que eu vou contar? O Faroestes, por exemplo, eu pensei assim, eu vou escrever uma coletânea de contos que, de certa maneira, todos têm conflito. E é esse conflito do Brasil, aqui, esse puta faroeste. Na hora achei o título, falei Faroestes. Então, título é assim, mas Famílias Terrivelmente Felizes. Famílias Terrivelmente é um volume que tem muitos contos sobre família. Uhum. Tem a frase famosa da abertura da Ana Karenina. Exatamente. Que é sensacional. Que as grandes histórias, as famílias felizes não têm... Todas as famílias felizes se parecem, as famílias infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Uhum. Traduzido grosseiramente, seria isso. Hoje tem uma tradução do Rubens Figueiredo, aí, espetacular para quem quiser ler, que é um puta livro, né? Então, negócio de título e tal, tá pronto. Tem uma hora que você não muda, tem uma hora que você não quer mais mudar, é difícil você mudar. Eu não falo o título do livro que eu estou escrevendo atualmente, porque eu não tenho certeza sobre ele. Uhum. Eu acho que ele é um título que pode ser que o livro assuma outro lugar. Como eu não sei tudo do livro, por enquanto, vamos dizer assim, ele se chama assim, mas pode mudar. Mas você disse que é uma história de época, né? Isso não deve mudar. Você está situando ela... É uma história de época, é uma provocação, porque eu não fiz pesquisa, não quero fazer pesquisa, não sou Peninha, não quero escrever a história do Brasil. Quis escrever uma história de um personagem que só era possível naquele momento histórico. Isso é mais importante para mim do que propriamente ser 1670, 1672, não sei. Eu estou dizendo que não faço barbaridades do tipo nego atender telefone. Não, isso eu não faço. Agora eu te pergunto... Agora eu provoco todo mundo, eu quero que as pessoas estejam atentas. Marçal... Eu vou dar um exemplo, bobo, mas define o que eu estou dizendo. Define claramente que eu não estou brincando. A mulher tem um cachorro, é um Shar-Pei. Vocês sabem o que é um Shar-Pei? Eu vou ter que pôr a porra do cachorro na capa do livro, porque ninguém sabe. O Shar-Pei é aquele cachorro todo enrugado, o corpo, a cara. E o cachorro chama Botox. Gente, obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Eu vou agradecer antes, porque minha voz está acabando. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Espero que tenha, de alguma maneira, sido divertido, pelo menos.
Não acredito que possa ensinar nada para ninguém, não é meu objetivo. Meu objetivo é vir, sim, compartilhar e me encher um pouco de esperança, receber uma injeção de esperança, porque tem um monte de gente interessada ainda. Tem gente que não acredita que as coisas acabaram, que as coisas ainda podem ser feitas. E é nisso que eu acredito, gente. Todos os dias eu levanto de manhã, a despeito de qualquer outra coisa, eu digo, eu sou escritor, eu quero fazer isso, é o que eu gosto de fazer. E quero agradecer mais uma vez a participação e gravação da TV Cronópios, do People, que esteve gravando e transmitindo boa parte desse nosso encontro. Muito obrigada, pessoal. O Marçal vai voltar para autografar os livros. Até a próxima. Talvez eu sentisse saudades de mim, se eu me lembrasse do cara que eu era ainda fora da cela, de um impasse. Talvez se eu parasse de olhar o futuro pelo avesso, o acaso aceitasse afinal esboçar um recomeço. Dias são eternidades ocasionais. Ontem já faz muito tempo, amanhã sempre é tarde.